Minha querida Zezita Matos, eu queria que a gente, antes de falar, a gente até cantasse, né? Aquela canção, né? Qual é a canção mesmo que você chegou cantando aqui, que eu adorei? É pra todo mundo eu dou psiu, perguntando por meu bem. Siu. Viva a finha da psiu, Sabiá, vem cá também. É lindo isso, né? Olha, nossa convidada de hoje, Zezita Matos, é uma atriz nacional. É uma atriz que mantém a simplicidade, mas assim, uma grande atriz. Ela tem papéis marcantes, importantes em novelas, filmes, teatro. Quem nasceu primeiro, a professora ou a atriz? Ou a atriz vem da sala de aula? Nasceu concomitante. Foi mesmo? Foi, professora e atriz. Porque quando eu comecei a fazer teatro, estava no auge o movimento das ligas camponesas. Sim. E aí eu fiz um curso de educação de adultos com Paulo Freire. Em Pernambuco ou aqui? Aqui, na Faculdade de Direito. Ele veio, o pessoal... Na Praça João Pessoa, né? Na Praça João Pessoa. E aí, quando eu entrei no teatro, eu já estava no movimento da educação. Aí, pronto. Aí, com o Breno, entrei para a Juventude Comunista e aí não parei mais nos movimentos sociais e no teatro, porque eu conheci Breno em agosto, logo em seguida, depois do dia 15 de agosto de 58, a gente começou a ensaiar o espetáculo. Qual espetáculo, lembra? Foi... A Primadona. A Primadona? A Primadona. E eu fazia uma pontinha. Ele me chamou para fazer uma pontinha. Depois de uma semana de ensaio, uma pessoa da família da menina, que morava em Santa Rita, que fazia o papel principal, adoeceu e ela não pôde mais vir. Aí José Domingues Porto, que já não está entre nós, que era o diretor, aí todo mundo, quem a gente vai chamar para fazer o papel principal? Ele disse, não vai chamar ninguém. A gente vai dar a Zezita, porque ela, inclusive, já sabia decorar do texto. Falar nisso, é difícil decorar texto. Hoje em dia eu ainda acho. Eu não acho, eu já não. acho. Eu não acho, não. Eu decoro com facilidade. Ainda decoro com facilidade. Mas você faz uma leitura e... Eu faço leitura, copio na mão todo o texto. Isso me faz com que eu visualize. É interessante. Se eu esquecer uma coisa, eu visualizo a página onde está localizada e eu me lembro. Mas essa coisa de decorar o texto, todo ator e atriz é dado a ele o direito até de, na hora, acrescentar uma palavra. Tem isso? Bem, depende do diretor, né? Tem diretor que não aceita. Que não aceita. Eu já passei por vários. Mas a maioria... aceita, mas desde que a gente ponha durante os ensaios. Sim. Sim, na apresentação, não. Porque isso atrapalha o colega. Porque você está contracenando. Porque ele também tem um texto decorado para você, né? Exatamente. Então, claro que a gente erra, né? Mas... acerta mais do que erra, né? Mas eu, quando erro, fico doente de raiva. Né? Imagino. Me diga uma coisa. Vamos falar das coisas de hoje, de ontem, todas as coisas. Eu me lembro da participação sua na novela com o Domingos, né? E como era o nome da novela? Você disse? O Velho Chico. O Velho Chico. Aquela novela foi muito forte, né? Tinha assim, tinha uma conotação muito forte, né? Assim, era bem sobre a vida da gente, era bem nordestina, né? Eu fazia uma mulher bem nordestina como eu sou, né? Não acrescentou nada enquanto nordestina, né? Agora, ter 2 filhos e lutar para que os filhos fiquem com a terra foi muito lindo. Foi realmente... Uma vez a gente estava gravando e ele mandava muito a gente... Tem não sei quantas cenas que ele mandou que eu improvisasse. Sim, é isso que eu acho incrível. Tem uns que não fazem isso. E lá eu soube que tem uns que não fazem. Mas ele fez isso demais. Aí um dia
eu estava mostrando aqui umas fotografias da minha neta, aqui é seu avô, nessa mesa aqui a gente fez muita reunião com os camponeses. E aí comecei. Quando terminou, eu fiquei tão emocionada que eu botei para chorar. Aí todo mundo correu. Zezita, você ficou chateada porque ele mandou você improvisar? Que nada. Eu disse não, porque eu falei da minha vida. Porque Breno fez a bandeira das Ligas Camponesas, que tem até hoje, Sim. da mesa da casa da minha mãe. Tu já pensaste? E era uma peça? Não, era uma... Era uma reunião mesmo, né? Numa reunião, ele mandou eu dizer à minha filha o que meu marido, que também na novela, era que lutava pelos camponeses, né? E aí, quando eu disse isso, eles fale mais. Aí eu falei de várias coisas. Aqui nessa mesa, seu avô recebia os camponeses para a gente discutir, ver o que fazer, para fazer as passeatas e tal. Aí eu saí. Mas quando você terminou, fiquei muito emocionada. Mas essa novela, você era a mãe do Domingos, né? Era do Domingos e de Irandi. E ele partiu em plena novela, em plena gravação. Não, já foi no final. Não, diga assim, Sim, em plena. A gravação. Saindo de uma cena, aí inventou de tomar banho no Rio. E não voltou mais. E não voltou mais. Que coisa. E o Químico foi lá na Globo, porque a gente ficou em polvorosa, né? O Químico? Um químico foi lá e disse foi lá para explicar o que foi que aconteceu. É que quando abre as comportas lá no São Francisco, vem umas correntes assim, fazendo redemoinho. Pegou um tronco, vai embora, leva. Eles, por sorte, se encontrou o corpo. De Domingos. Pô, que coisa. E ele tinha feito uma cena, uma semana antes, em que ele acontecia isso e os índios o salvavam. E aí não tinha ninguém para salvar. Que coisa. Me diga, você... O que é que mais chama a atenção, assim, para você? O que é que você gosta mais? Teatro, cinema, televisão? Porque você já fez tudo isso, né? Já fiz tudo isso, mas o que eu gosto mais é do teatro. É mesmo? Porque o teatro é tete a tete. É a tal história. Se você errar, se você cair, se você acontecer qualquer coisa, o público está ali junto de você. A novela e o cinema, não. Você repete, só vai ao ar depois que está tudo pronto. Quando aos cortes, né? Tudo. Quantas peças de teatro você acha que participou? Olha, eu já participei de... São 29 espetáculos. Sem contar uns espetáculos curtinhos que eu fiz. Você trabalhou com Fernando Teixeira, né? Sim. Foi Coiteiros, né? Foi Coiteiros, Foi Coiteiros e A Compadecida. Ele como diretor, que a gente andou o Brasil inteiro. Foi mesmo? Foi. Você estava naquele espetáculo? Mostraram no Rio. Eu era Nossa Senhora. Você faz o papel que a Fernanda Montenegro fez no filme, fez, né? E ele... Aquilo circulou o Brasil inteiro. Inteiro. Fernando é um grande ator, né? É um grande diretor. Diretor e ator também. Ator também, né? Ele é uma grande... eu acho. Um grande artista brasileiro. E um grande diretor. A Compadecida foi assim... maravilhoso. A gente andou esse Brasil inteiro com... Plateias lotadas. Em Belo Horizonte, a gente chegou a fazer fila. A gente teve que dar 2 espetáculos. Numa noite? A casa cheia numa noite. É cansativo a vida de atriz? Não, como eu gosto, claro que chega uma hora que cansa, né? Mas até cansar leva um tempo, viu? Até cansar leva um tempo. E hoje você está assim, aqui, porque você sempre teve um endereço fixo em João Pessoa, sim, né? Sim. Né? Desde que eu entrei no teatro, que eu disse, eu vou fazer teatro, mas eu... Aí todo mundo diz, Zezita, vá para o Rio, porque lá... Blá, blá. Não, eu vou fazer teatro aqui com os meus pares. E cinema eu fiz Menino de Engenho em 65. Você fez Menino de Engenho? Fiz uma pontinha em Menino de Engenho. E aí, as costureiras, era eu e Luci Camelo. Luci já partiu? Já partiu, já. Aí,
Pronto, aí parou. Em 90 foi que eu vim fazer A Canga, com o Marcos A Vilar. Canga é muito bom, né? É um filme, né? Muito bom. É. Mas você disse aí que fez essa coisa que você estava dizendo aí, que falou em Lucy. Sim, você disse que fez teatro, não sei se você falou... Não, você estava dizendo que... não, você fez com ela... Fiz com ela. Você fez com ela... Coiteiros. É. E tem outros espetáculos. Tem mais uns 2 que eu fiz com Lucy. Mas assim, você tá aqui, tá lá, né? Tá em qualquer canto, né? Zezita está em qualquer canto. Você está apta ainda a fazer muito teatro, cinema e televisão? Muito, muito. Hoje, coincidentemente, eu acabei de receber não vou dizer nada, porque não posso. Não pode, não diga. Mas recebi um convite hoje para fazer um filme. Que coisa bacana. Agora estou louca para fazer teatro. Tá, e por que você... Porque, por exemplo, tem um espetáculo que eu, assim, claro, eu fiz teatro aqui com a jornalista Selma Tuareg, né? Foi uma única peça que a gente montou, Fernando Teixeira foi o diretor, e era a arte de manter os cabelos em pé. Foi um escândalo. Eu não assisti. Não, você eu acho que não estava aqui, não. Foi um escândalo a peça, porque ela dizia assim, vai olhar, os personagens eram Lacan e Carraro. Tá. Né? Porque Carraro é em homenagem a Adelaide Carraro. E Lacan ao Lacan. psicanalista, né? Aí... Eu tenho muita vontade de um dia pegar o livrinho Espancando a Empregada, que é de um escritor fininho, americano, e montar o espetáculo, eu e você, no teatro. É muito interessante o livro. Mas você disse que tá com vontade de fazer teatro. Por que você não faz um monólogo, como esses que Fernanda Montenegro faz? Mas eu tenho um monólogo, Brevidades. Por que não único. Que eu não queria fazer monólogo. Veja só, eu fui fazer o filme A História da Eternidade, e o Alfenim estávamos começando um espetáculo, a trabalhar um espetáculo, e aí eu saí para fazer o filme. Aí, claro, o pessoal fez o espetáculo e eu fiquei sem trabalhar. Fiz a opção, né? Camilo veio aqui na minha casa, ele e Walter Carvalho, me convidar para fazer o filme. Eu digo, eu vou. Que, aliás, é um filme belíssimo. Não sei se você... Qual é o nome do filme? A História da Eternidade. E ele tem já no ganhamos. YouTube? Não sei se tem. Deve ter. Não sei. E foi rodado aqui? Foi rodado no Recife. Aí ele me convidou e eu fui. É um filme belíssimo. E já ganhamos vários prêmios com esse filme. E aí eu deixei de fazer o espetáculo, né? Claro. Você está naquele filme da Osaka, aquele filme Paraíba, Mulher... Não. Fernando Teixeira está, né? Eu não sei. Mas você não está, não, né? Naquele filme, não. Né? Olha, você falou aí de Menino de Engenho, e a mãe de Francis, dona, né, Idelice, ela era muito amiga do menino. E o menino cresceu e chegou até ficou vagando. Como é o nome dele? Agora você... eu sei que... Total. Eu sei que ele você ele lembra dele, o menino, sim, no filme? No era filme, lindo o menino. Era, né? ele, Sávio Rolim. Ele ficou morando ali na Duque de Caxias. Foi. Nos buracos. Nos buracos, Agora ele hoje, eu acho que está numa casa de... Não, ele morreu, não. Morreu. Eu acho que morreu. Mas ele, quando morreu, ele já estava numa casa de pessoas... cuidando dele. Né? Ele fez o filme foi um espetáculo, né? Até hoje... Mas é isso, olha, Kubitschek, é isso que eu sempre tento fazer. Olha, prêmio para mim é uma loucura porque é uma obrigação. Se eu fiz... Por exemplo, agora eu tirei ganhei um prêmio com um curta que eu fiz lá em São Luís. Mas eu acho que é uma responsabilidade muito grande. Muito. Botaram na cabeça de Sávio que ele ia receber não sei quantos convites para fazer filme e que
Não foi assim, não é Não, assim. Não, e naquele tempo era uma dificuldade. Hoje em dia, por exemplo, tem uma série aí, adolescentes. Sim, adolescentes, o que tá muito menino falado. o menino é o primeiro trabalho que o menino fez. Faz, e tem que né? ter E o menino é cuidado. incrível. Mas aquilo é diferente de Sábio, quando filmaram em o Menino de 65. Engenho, né? É diferente, né? Mas mesmo assim, ainda agora, eu conheço uma mãe que, quando a gente estava fazendo o Velho Chico, ela ficava dizendo, minha filha, a filha dela, pequena, mocinha, ela dizia, minha filha vai receber convite. Mulher, não diga isso, porque você não sabe. Não e é. realmente não recebeu. Agora, depois de quase 10 anos, é que a menina vai fazer um trabalho diferente na televisão. Está entendendo? Eu sempre tive essa preocupação. Eu não sei que a minha vida com política, com a juventude comunista, me deu esse discernimento e essa força de saber que as coisas são comerciais e ninguém está pensando no outro, não. Tá, sabia? Não. Tá, não. Ninguém Tá, pensa, não. ninguém pensa no outro. O outro tem que fazer, tem que fazer por onde poder ser não notado. botar isso na cabeça. Por isso que eu disse, eu vou fazer teatro aqui em João Pessoa, eu não vou sair de João Pessoa. Quem quiser, venha me buscar. E já fiz não sei quantos filmes e não saio daqui. Você interpretou Laura, não foi? Em 2012, né? Qual é? Eu acho que é Mãe e Filha. Mãe e Filha, de Petros Cariri. É bom esse... Lindíssimo filme. É num local lindo, lá no interior do Ceará, Cococi. E esse é um curta ou é um longa? É um longa. É um longa. E a História da Eternidade é de 2015? A História da Eternidade. Vou procurar esse Procure, é lindíssimo. Lindíssimo. E aqui, assim... É com Irandi. E Chiquinha? Chiquinha é de Pacarrete. Como é a Chiquinha? A Chiquinha, pronto, foi uma experiência incrível. Ela vive numa cadeira de roda. Ela é paralítica. É horrível. Aí é que eu vi como é ruim, viu? E você fez o filme inteiro também nessa dentro da cadeira de rodas. Vamos tomar um café São Brás? É o patrocinador desse podcast. E a gente toma esse café e a gente... É muito bom o café. Então, vamos lá. Você gosta de café, tomar café? Não tenho hábito, mas tomo. Toma, né? Tomo. Eu também não tenho esse hábito de ficar tomando café. Tem gente que toma 10 cafés por dia. Eu tomei quando cheguei aqui, mas eu não costumo fazer isso. Mas agora vai tomar o Café São Brás, Vamos tomar o Café São Brás. Que é o patrocinador do Cá Entre Nós. De Cá Entre Nós. Olha, e essa questão do amor, no mundo, um grande amor você perdeu... Tem essa coisa na vida, né? Tenho. Tem uma marca seríssima, né? Eu fui... Não quiser falar, não fala sobre isso. Não, eu hoje falo sem mais chorar. Chorava? Chorar. De saudade? De saudade, Porque Breno foi meu único namorado. Quantos anos de... 8 anos de namoro. E quantos de casado? 32 de casado. Fazendo tudo que eu gostava, que foi ele que me botou. Foi ele que me convidou para o teatro, foi ele que me convidou para o Partido Comunista. Quer dizer, as coisas boas da minha vida, eu agradeço a Breno. A minha família era louca por ele. Por Deus, que quando nos separamos, eu já não tinha mais nem mãe, nem pai. E aí, eles não ficaram tristes. Ele chegou para você e disse que ia embora? Disse que ia morar... Olha o café. Olha aí. Disse que ia morar com a aluna? Não, ele não disse nada. Ele disse que ia morar num apartamento, sozinho. Ele disse que queria morar só? Aí eu sabia, era. Aí eu estava fazendo meu doutorado em Cuba. Em Cuba? Tinha feito a seleção, a qualificação. Vamos dar um brinde. Tinha feito a qualificação. Na noite que eu cheguei, ele me disse que ia-se embora. Aí, resultado, eu fiquei numa depressão terrível. Na noite que você chegou? Na noite que eu cheguei, ele disse. Aí eu
Não terminei. Eu trouxe minha orientadora, ela deu aula, ela é doutora em psicologia, ela deu aula no Unip, deu aula na Federal, mas aí ficou comigo lá em casa e viu que eu não tinha condições de sentar para escrever. Ela disse, Zezita, não adianta você estar se martirizando. Quanto tempo você ficou em Cuba fazendo? Em Cuba eu fiquei 2 anos. 2 anos mas morando indo lá? E voltando. Não, indo e voltando, sim. Morando lá. Como é Cuba? Passando. Diga aí. Bem, eu sou suspeita, mas cada um que vá lá, sem o olhar da burguesia, você não vê menino sem escola, você fala com as pessoas na rua, aí pergunta, qual é a sua profissão? É engenheiro, é médico? É assim. Tá? Você não conhece as pessoas pelo que eles estão vestidos. Você conhece quando conversa... Com elas, né? Com elas. Pela cabeça dela. Tá Que entendendo? coisa... Eu acho Cuba... só de ter ganho do americano, até hoje eles têm um bloqueio, 42 anos de bloqueio contra Cuba, os americanos, é demais. Até o Papa foi lá e o americano não abre. O Papa foi lá em Cuba? Foi. Foi, né? Eu vi numa reportagem aí. Pois é. E o Papa morreu, né? Uhum. Aí a gente vê o mundo inteiro, assim... Todo mundo ama o Papa, né? O mundo inteiro ama o Papa. E tem outras pessoas que condenam. Eu estava até falando para você antes que tem gente que vê uma postagem e diz, isso era um comunista. Sim, tem raiva dele porque ele era ele era muito humanista, social, humanista. Ela era incrível. Incrível. Mas habemos Papa, né? Vamos ter um novo Papa, né? Vamos ver. Mas, assim, voltando a essa coisa da perda. Walter Galvão, ele sempre dizia a mim que eu precisava me acostumar com as perdas. É difícil a gente se acostumar com as perdas, né, Zezita? Muito difícil. E principalmente uma perda viva. Porque quando a gente perde a pessoa... Que morreu, a gente vai se acostumando, né? Com a ideia. Mas a pessoa viva, porque ele deixou e foi para outra pessoa, é terrível. É terrível. Mas eu consegui me libertar. Mas foi difícil? Foi muito difícil. Foi muitos anos de análise e de... Quando eu terminei, quando Breno foi embora, o pessoal do grupo estava ensaiando um espetáculo, As Velhas. Aí eu me lembro do espetáculo. Pronto, eu fui lá. Ai, Duílio, por favor, me deixe, porque eu tinha dito que não ia trabalhar, porque estava fazendo doutorado. Aí fui lá numa noite chorando. Duílio, por favor, me dê um papel, nem que seja para varrer o chão dessa peça. Ele disse, não, Zezita, tem um papel que a gente está procurando uma atriz, e é você. Aí pronto, era eu e Cida, As Velhas, né? E o espetáculo magnífico. E quando eu terminei, e era justamente a história de uma mulher que passa uma cigana e carrega o marido dela. Aí a minha analista... É muito boa essa. Eu disse, eu não estou conseguindo decorar o texto. Aí ela disse, Zezita, traga esse texto para eu ler. Aí ela disse, claro que texto desse dizendo as mesmas coisas que tu dizia quando se separou. Quando você decorar esse texto, você vai estar 70% curada. E foi mesmo. Mas eu me doei ao espetáculo, assim. Foram vários prêmios que tiramos de atriz. Você morava, eu me lembro, que você morava em Tambalzinho, né? Era, Breno, Tambalzinho, né? Eu lembro que Raul, eu ia lá com Raul. E Raul foi seu padrinho de casamento, né? Foi. Raul Córdoba. Raul Córdoba. Aonde foi o casamento? Menino, na igreja de Cruz das Armas. De Cruz das Armas? De Cruz das Armas. Eu não morava lá. Longe que só a bexiga. Não, eu morava lá. Você morava lá com seu pai, sua mãe? Com minha mãe. E aí o padre... E você casou de noiva mesmo com aquele véu? Não, né? O casamento fui eu, Breno, Marieta, que é uma amiga minha, e Raul, para ser padrinho, os dois. Só fomos nós 4. Eu disse ao padre, se você não casar... E sua mãe não foi, não? Não, ninguém sabia. Só quem sabia era Raul e Marieta.
E eu e E Breno. por que você não disse? Não era para dizer a ninguém, para ninguém ir pro casamento. Porque se a gente fosse fazer casamento, era para muita gente. É. Aí a gente foi e casou lá, nós 4, eu e Breno e os 2 padrinhos. Pronto. Aí você chegou e disse em casa, Aí doutor pai, eu tô Ideobrando casado. também foi. Doutor Ideobrando, que era do Departamento Cultural. Sim. Doutor Ideobrando foi. Me lembro Foi no dele. carro de doutor Ideobrando que ele foi me deixar lá em casa para eu pegar a minha mala. Eu cheguei em casa e disse, mamãe, acabei de casar. Aí ficou todo mundo doido. E eu agora eu vou para Recife. Só uma atriz se casaria sem ninguém saber, né? Mas é tão bom a gente fazer as coisas sem que as pessoas se intrometam, Se né? intrometam. É muito punk O padre isso. disse, tem que correr os banhos. Durante 15 dias, ele na missa anuncia o casamento. Eu digo, não, o senhor vai fazer isso depois. E foi mesmo. O bom do casamento, eu acho, o casamento tem 1000 coisas boas e tem outras coisas que a gente vai deixando para trás, né? Mas, assim, seja no casamento ou seja em outra oportunidade, eu acho que essa coisa do sexo, como o Papa disse, é um presente de Deus, né? O sexo, né? Não tem como. A gente é que botou isso, não é, como sendo uma coisa maligna, que... É uma coisa feia. Né? Que coisa. É uma coisa né? tão Que bonita, cultura, tão boa, né? Que cultura é essa nossa, Você né? sabia que lá no sertão, quando eu era pequeno, as moças casavam, minha mãe dizia que botava um buraco no lençol. Para não tirar o lençol. Não, pro cara Sim, pegar. eu estou dizendo, para ela não ver ela nua. Que Repare. coisa, né? A nudez, Agora isso não tem nudez mais. nenhuma Não será ser castigada nunca mais. Né? E os filhos? Tudo... Os filhos eu tenho 3. Aliás, eu tive todos juntos. Fica 1 mês e 15 dias com a mesma idade. É porque assim... Porque eu queria ter logo para poder seguir a carreira, né? Continuar. Mas eu fiz espetáculo. Grávida. Fiz dando de mamar, fiz de todo jeito, eu fiz. Quando a gente fez a Cotovia com Leslie, que era uma americana que chegou aqui. Não conheci. Você não conheceu. É lindíssimo o espetáculo. Muito bonito o espetáculo. A história de Joana d'Arc. E eu fiz, ela ia lá para casa, eu dando de mamar e ela lendo o texto comigo. Você na Globo, assim, lá no Projac, você deve ter ido algumas vezes no Projac, né? A gente passa o dia lá. Passa o dia lá, né? Porque muitas cenas eram lá, né? Eles fizeram a gente fez uma cena em Sergipe, mas foi numa casa. Eles fizeram essa casa igualzinha no Projac. No Projac, né? E passa o dia lá, almoça, janta. Tudo. Tudo lá, Não sei se está assim ainda, mas era assim. Você acha que as novelas, elas caíram um pouco com a chegada da internet? Não é assim? Por exemplo, hoje em dia, eu não vejo mais televisão. Eu só vejo filmes ou série. Eu não fico vendo, não vejo mais jornal, nem jornal nacional, nem internacional, nem escambau. Não vejo mais. Eu também não vejo e não vejo de jeito nenhum novela. Não vê, né? Não vejo. Também. Eu via novela quando eu era... Nem as que eu fiz. Não. Assistia lá, porque durante o dia eles põem os capítulos que a gente gravou no lugar que a gente trabalha o cabelo, na roupa. Mas aí eu via. Mas quando chegava em casa eu não via nada. Nada, né? Eu não sabia como era. Você tem uma atividade, você caminha de manhã, faz pilates, assim, cuida... Faço pilates e caminho. Hoje eu estou sem caminhar há 2 meses. Você está com a perna, o que é que deu? Eu estou operada do joelho esquerdo. Pus uma prótese. E estava doendo mesmo? Estava doendo muito, muito. Muito. Aí ele disse, o médico, Zezito, se você não botar a prótese, você vai para a cadeira de roda. Aí eu digo, não, vamos fazer. Mas é uma cirurgia tão dolorida. Ai, ainda 2 meses e meio. Não, 3 meses já. E eu ainda estou na fisioterapia
para poder, porque a perna ainda não fecha direito. É. Tem umas coisas que ainda não estão. Mas isso é... E você é magra, né? Isso nem tem peso, você nem tem peso para o joelho adoecer dessa maneira, né? Mas eu fiz qualquer coisa errada, não sei. E não é hereditário, porque nem meu pai, nem minha mãe, nem minhas tias, não me lembro de ninguém com problema no joelho. Mas a gente estava falando dos meninos. Sim. O que tem o nome de Breno mora na natureza, né? No na sítio, granja, né? É perto daqui? É no Conde. É. Aí ele tem galinha, ovo, né? Ovo, galinha. Você vai pinto. lá às vezes? Vou. E ele mora lá com a mulher dele? Não, ele está separado. É, né? É. Tem muita gente separada, Muita, né? muita. Você chegou a ver esse show aí da Bethânia com o Caetano? Não, nem vi, não vi. Tão bonito porque esse show. Exatamente, com a Por causa história do problema da perna, né? eu estou deixando de sair. Não Aliás, sei como você... O Alcântara até me convidou. E eu... Foi o Tonho Alcântara? Foi. Ele é uma pessoa boa, não é? É. Ele e agradeço. A mulher dele, né? Bonita, aquela... A mulher... Não sei, parece que eles estão separados, não sei. Eu não sei. Não sei também, não. Sei também. Vamos fazer um bate-bola? Topa fazer um bate-bola? Depende, vai. Vamos lá. Livro impresso ou livro online? Impresso. Sempre impresso, né? Tem hábito Eu ainda assino a União. Eu também, chega lá em casa. Todo dia. Chega lá em casa. Eu gosto muito de ler, assim, pegar no livro. papel, no livro. Nós somos do tempo livresco, né? Nós não somos de ficar lendo no computador, não. Não consigo ler um livro aqui, porque tem que aumentar a letra. Não, aí não. Aí eu no telefone eu não leio nada. Agora, aí pego o... Como é o nome? A lupa? Computador, menino. Sim, o computador. Aí fica a letra maior. Circo ou teatro? Teatro. Né? Mas em alguma vez, a gente estava falando ali fora em Domingos, você falou que ele tinha um circo que era montado para a educação das crianças de São Paulo, né? Assim, para elas desenvolverem, lá, né? Desenvolverem aquela... Você fez alguma cena no circo? Fiz um filme, Os Pobres Diabos, que a gente era todos os donos do circo. Inclusive Everaldo, também era meu irmão no filme. E você é irmã de Everaldo, Eu né? sou irmã de Everaldo. Um grande ator, né? Cadê ele, hein? Tá no Rio. Tá no Rio? Foi morar lá? Foi, ele acha que lá é mais fácil dele estar se locomovendo. Porque ele também trabalha muito. Tem muitos filmes, Everaldo muito, né? tem. Ele é um excelente ator. Ele e aquele outro bonito, aquele... Luiz Carlos. Luiz Carlos, né? Vasconcelos. Bonito, também está né? no Rio. Mas o Luiz Carlos adotou um menino, né? Tem um filho adotado. Eles são duas pessoas bastante maravilhosas e com talentosas, né? Eu sempre... Do Piolim, né? Eles começaram com o Val da Sarapalha. O Val da Sarapalha circulou o mundo inteiro. Né? Espetáculo aquilo, né? E nele está Everaldo... Everaldo, Soia, Nanego e Servílio. Nunca mais ouvi Servílio. Onde ele está? Tá aqui. Tá aqui, né? Você deu aula na universidade? Eu trabalhei 40 anos no Unip. Foi, né? Foi. No Unip. No Unip. E você dava dava aula, coordenei. No Unip eu fui tudo. Eu coordenei o curso de pedagogia, coordenei o curso de letras, fui ouvidora. Criei na responsabilidade cultural, que eu era coordenadora, criei um grupo de teatro, ganhou até prêmios o espetáculo que a gente fez, do Ilho dirigiu. E toda sexta-feira a gente fazia, de 12 a 1h, no auditório, lá no restaurante, a gente tinha uma apresentação musical, ou de poemas, ou musical, com os alunos, com os professores. Que coisa, né? Isso tudo eu fiz no Unip. Por isso que você disse com o Padre Trigueiro e Padre Marcos. Que já foram embora, né? Antônio Sobrinho também foi do Unip, né? Professor Antônio Sobrinho. Sobrinho, foi.
Acho que Mas pouco, né? pouco, Jackson pouco. foi do Nipê, não foi? Não, não. Nem não. Berilo? Não. Não, então foi Manuel, aquele outro Manuel. Manuel Batista. Manuel Batista, né? Que era um dos fundadores. Um dos fundadores, né? Era. Afonso Pereira também era Afonso também. Afonso era muito meu amigo. Ele todo dia lia o jornal, recortava e mandava dentro do envelope para mim, quando saía notícia minha. Contigo? Era. Que coisa. Era. Afonso, Ave Maria. Um grande homem, né? Um grande educador. Buda ou Nanego? Os dois, Os né? dois, Buda e Nanego. Eu já trabalhei com os dois. Os dois são muito bons. Eu vou até trazê-los aqui para... Buda e Nanego. Aí, diz que tem um filme aí que vem aí, né? Atmosfera, né? O Atmosfera é um filme que eu fiz lá durante a pandemia e só vão ouvir minha voz. Eu não apareço no filme. Como assim? É uma mulher invisível? É exatamente falando da pandemia. É um cara que vai enterrar a mãe. Nossa, parece um estrangeiro de caminho que ele vai pro enterro da mãe. Ele vai enterrar a mãe e começa a enrolar a mãe em palha de bananeira para jogar no rio, porque ela está com a Covid. A Covid? Que coisa fantástica. Irandi. Aí, e para não... Ele vai jogar o corpo no rio para não contaminar a água. Né? A água, E se passa onde? Aí ele filme? fica... Se passa numa granja no interior de São Paulo, perto de Sorocaba. E esse filme vai quando? Não, já estreou lá no Rio, em São Paulo, mas eu não fui. Eu vi uma crítica linda sobre o filme. Né? E o filme aparece sua voz? Só a voz. Não aparece. E a voz da mãe dele? É, a voz da mãe dele, conversando com morta. Ele. Ela morta, ele fazendo... embrulhando. E ela conversando com ele. Conversando deve ser incrível. É incrível. Deve ser mesmo. Você vai... cinema ou Netflix? Netflix eu vejo pouco. Só quando minha neta está lá em casa. Dorme cedo? Não, durmo tarde, mas tem outras coisas para fazer. Ou então vejo filme. E dorme o que tarde? Meia-noite? 11 horas, 11h30, por aí. Não toma remedinho, não, né? Não. Esse povo que toma remédio... Não, eu faço... Remédio para acordar, remédio para... Não, eu faço acupuntura. Eu fiz há muito tempo. É muito bom, né? Eu faço ainda. Aliás, hoje era meu dia. Eu não fui por conta de vir do aqui. podcast. Foi, aí vou terça-feira. Pois então, muito obrigado por você ter vindo conversar comigo, né? Assim, você disse assim, você chamou, né? E eu, obrigado por você ter lembrado. Não, eu sou louco por você. Sou louco por ti, América. Né? Sou louco por ti, de amor. Zezita Matos. Adorei você ter vindo. Eu queria muito fazer teatro com você, fazer yoga com você. Ainda é tempo. Queria muito, assim, eu acho que teatro é uma das coisas mais importantes que tem. Eu sempre fui louco pela literatura. Depois eu me apaixonei pela música. E, assim, o cinema de Pasolini, de Fellini, né? De Fassbinder, todo esse cinema é uma coisa extraordinária na vida da gente. Até eu me lembro de Pedro Santos. Lembra de Pedro Santos? Sim, Pedro Santos foi uma das pessoas que, quando eu cheguei no liceu, mais me influenciou. Justamente, eu fui para o Grêmio. Muito inteligente. Fui tinha o cineclube, né? Eu ficava com eles lá. Eu encontrei ele uma vez em Paris, ele lavando as roupas naquelas máquinas das ruas. Sei. Aí eu, Pedro Santos, papapá. E ele, muito bom, é uma figura, né? Pedro Santos. Dodó. Vi todas as meninas nascerem, que são da faixa etária quase das minhas filhas, dos meus filhos. E foi uma pessoa assim, de grande influência para mim, lá no liceu, Pedro Santos. Ele ensinava música. Você não se arrepende de nada, né? Não me arrependo. Não se arrepende, né? Não. Até hoje faria tudo, a música de Gonzaguinha. Se me fosse dado o direito de voltar, eu faria tudo outra vez. Eu também. Muito obrigado. Muito obrigado. Gosto muito de você. Muito. Obrigada a você.